Vamos falar agora sobre o hietograma. O hietograma é uma curva que relaciona a intensidade de chuva com o tempo. O hietograma, então, é exatamente essa relação. Como o hidrograma é vazão contra tempo, o hietograma é intensidade de chuva contra tempo. E o hietograma é informação muito relevante para os estudos hidrológicos. E a gente vai ver que esse hietograma, a gente tem várias maneiras de representar essa variação da chuva no tempo. A gente calculou o total de chuva, até no módulo passado a gente viu exatamente como é que a gente calculou o total de chuva por um dado período de retorno. E agora o que é que a gente vai querer saber? Como é que essa chuva se distribui no tempo? Porque uma possibilidade é a gente distribuir essa chuva de forma uniforme no tempo. E aí é muito fácil. Eu pego o total de chuva dividido pelo tempo e tenho a intensidade média. Eu considero essa intensidade média, a intensidade de chuva constante e igual à intensidade média durante todo o período. Isso não é muito bom, principalmente porque no início do evento de chuva o solo ainda está muito seco, a capacidade de infiltração é muito elevada e isso faria com que a gente tivesse uma precipitação efetiva muito baixa. Mas o problema não é só matemático, não é só numérico, o problema é físico. A gente sabe que a chuva, quando ela começa, todos nós que tivemos experiência em acompanhar um evento de chuva, a gente vê o quê? Que a chuva começa fina, tá certo? Ou seja, com intensidade pequena, aumenta a intensidade e depois disso ela vai reduzindo a sua intensidade. Então ela começa com intensidade menor, aumenta essa intensidade e depois disso a intensidade começa a diminuir. Então a chuva que ocorre mais usualmente, ela não vai ter essa distribuição uniforme da precipitação. Então essa chuva que acontece na realidade, ela levaria inclusive a você ter, para o mesmo total de chuva, você teria escoamentos superficiais mais elevados do que essa chuva com o hietograma uniforme, tá certo? Então em função disso a gente vai ter que analisar como é que se dá essa variação da chuva com o tempo para poder construir o hietograma. Então existem vários tipos de hietograma. Aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, eles medem como a chuva varia com o tempo e constroem hietogramas padrão para aqueles locais. Aqui a gente não tem muito essa base de informação dos hietogramas aqui no Brasil. Então em função disso a gente utiliza muito frequentemente o que a gente chama de hietogramas sintéticos. Um dos hietogramas sintéticos mais utilizados é o hietograma triangular. Então, como é que o hietograma triangular funciona? Ele tem um período de ascensão, de subida, e depois um período de descida desse hietograma. Tá certo? Então, a intensidade de chuva ela começa muito pequenininha, depois aumenta, chega no seu máximo e depois ela reduz. E esse incremento, esse aumento, ele é linear. Então, o que vocês estão vendo na tela é exatamente um exemplo de um hietograma triangular. Aqui fica a intensidade da chuva e aqui a duração. Esse ponto aqui onde vai acontecer as chuvas máximas acontece em 40% a 50% do tempo total, tá certo? E a gente então aqui vai ter também a intensidade máxima da chuva, que vai ser dado por 2 vezes a precipitação dividido pela duração total da chuva. De onde é que vem isso? Que o volume precipitado aqui nesse hietograma, né, que vai ser I vezes TD dividido por 2, vai ter que ser igual à precipitação total. Então, com isso, a gente tem aí um hietograma que é pré-moldado, que é esse hietograma sintético. Quando a gente não tem informações sobre como é que o hietograma se comporta, essa é uma alternativa. Uma segunda alternativa, que é normalmente a favor da segurança, é o famoso hietograma de blocos. Como é que o hietograma de blocos funciona? A gente vai calcular aqui, define a duração da chuva, define o incremento que a gente vai calcular para cada um desses incrementozinhos aqui, qual é o total de chuva, tá certo? E a partir daí aplica recursivamente a equação IDF para diferentes durações e com isso a gente vai saber qual é a intensidade de chuva e depois calcula o total de chuva, como está sendo mostrado aqui nessa transparência. E aí a gente vai ter aqui, depois disso a gente vai escalonar esses valores e vai fazer essa estrutura aqui do hietograma de blocos. A gente vai ver com mais detalhes como é que se aplica passo a passo a construção desse hietograma de blocos e vai ficar mais claro, né, porque aqui eu só fiz uma primeira apresentação desse hietograma de blocos quando a gente estiver em sala de aula.
nessa aula a gente vai ver como é que a gente desenvolve melhor essa formulação desse etograma de blocos, que é muito utilizado. Normalmente ele superestima as precipitações, mas ele é uma abordagem inicial, uma abordagem interessante. Outro ponto que nós já discutimos na apresentação do slide passado, na apresentação do módulo passado, diz respeito exatamente à modificação da precipitação de projeto com a área. Então, como eu falei, inclusive no módulo passado, o Weather Bureau dos Estados Unidos, eles têm lá algumas curvas que caracterizam aqui a relação entre a precipitação num ponto e a precipitação média na área, que é dada aqui por essa equação e é mostrada nesse gráfico, tá certo? Então, só para mostrar um pouco que, além de olhar o ietograma, a variação da chuva no tempo, a gente também vai ter que fazer aqui algum tipo de compensação quando a gente espacializa a informação de um pluviômetro para uma região. Cabe uma última observação, que às vezes a gente pode utilizar uma outra estratégia para calcular a chuva média na bacia. Como é que a gente faria? Ao invés de a gente pegar um posto de referência e para esse posto aplicar a metodologia que nós acabamos de ver, nós poderíamos calcular e fazer o ajuste da distribuição de probabilidade não para um posto, mas para a precipitação média na bacia. Nesse caso, nós teríamos que calcular a precipitação média na bacia para cada um dos dias. E para isso a gente teria que rodar o método de Thiessen diário. Então todo dia a gente calcula a precipitação média na bacia com os postos que estão disponíveis e depois disso a gente aplica a estatística que nós vimos, fazendo um ajuste de Gumbel e depois disso fazendo a desagregação por Taboga ou por outra metodologia. Acho que com essas informações nós concluímos essa primeira parte da nossa discussão sobre precipitação, onde nós apresentamos os conceitos básicos aí sobre precipitação. Juntando esses conceitos básicos que nós vimos nesse módulo de precipitação com o que nós já havíamos visto em hidrometeorologia sobre precipitação e circulação da atmosfera e transporte de umidade, como isso afeta a precipitação no planeta, eu acho que a gente teve aí uma visão de conjunto sobre o tema de precipitação, além das principais ferramentas numéricas necessárias para que nós possamos aplicar, estimar o risco da precipitação e poder fazer aplicações práticas da precipitação nos estudos hidrológicos. Agora, a gente continua em sala de aula, resolvendo problemas, discutindo as situações, problemas e depois vocês avançando mais ainda no desenvolvimento do projeto.